E aí, pessoal, vamos então falar sobre o coach que cura esquizofrenia. Coach que cura a esquizofrenia infantil ainda, o que é pior ainda, o que é mais cruel ainda. Essa página ela nem é de esquizofrenia, ela na verdade ela é uma página de sátira. Aparentemente eu não naveguei nela, mas ela aparentemente é uma sátira, uma página de sátira, a prática do coach, que existem até bons por aí, mas a imagem da coisa ela tá bem feia por ter sido muito abusada, muito banalizada, porque você encontra um grande percentual no mercado de coaches que só se preocupam em inflar a sua autoestima, inflar o teu ego, te dar confiança. Só que aí quando você vai pro mundo real, você toma umas porradas e aí todo aquele processo que fez, que ficou jogando confete na sua autoestima, que artificialmente influenciou a sua autoconfiança, aumentou a sua autoconfiança sem ter desenvolvido nenhuma habilidade real, vai por água abaixo e você perde todo o dinheiro investido. Então, assim, eu não acho que o escárnio que se faz com essa atividade ele seja totalmente indevido, embora tenha gente muito boa, mas que se dilui aí num mercado muito explorador, que pega as pessoas no momento mais frágil delas. Quem procura coach geralmente é porque está quase perdendo emprego, quem está desesperado para não se afogar. E aí a pessoa pega os parcos recursos que ela consegue juntar, aquele recurso que ela deveria utilizar para reconstruir a sua vida caso ela realmente fosse demitida, e ao invés de investir esse dinheiro num curso que lhe daria uma real capacitação técnica, e ao invés de conversar com pessoas que poderiam de fato desenvolver as habilidades de relações pessoais dela sem que sequer precisasse cobrar para isso, ela investe esse dinheiro num curso que promete um monte de coisas, como se o resultado ele fosse proporcional ao valor investido. Como se o resultado fosse proporcional ao valor investido. Isso fica ainda mais cruel quando uma pessoa que se diz profissional, ela promete curar doenças que ela sequer conhece, sem ter informações a respeito disso. O problema é que assim é muito difícil, né? Muito difícil aceitar um paciente com esquizofrenia. Então, um tempo atrás eu descobri que um jogador de BDO com o qual eu tinha conversado, que passava muitos perrengues, muita dificuldade com a mãe dele, e que foi diagnosticada como bipolar. Eu falei, sua mãe tem fortes traços de esquizofrenia e você deveria ficar alerta a isso, e você deveria investigar, né, pesquisar sobre a doença, e ver se o tratamento está adequado. E eu descobri então que essa pessoa me odeia até hoje. Que essa pessoa guarda mágoa de mim até hoje, como se ao dizer que a mãe dele tinha traços de esquizofrenia eu tivesse a ofendido, a atacado, como se isso fosse demérito, como se fosse um escárnio, e pior, né, como se eu quisesse que ela fosse doente, só porque eu diagnostiquei alguns sintomas que são muito semelhantes e que eu não vejo em pacientes bipolares. Então, assim, a fase da negação da esquizofrenia, a minha filha não, o meu filho não, o meu parente amado não. E isso é muito difícil. Então, qualquer coisa, na fase da negação, qualquer coisa que você der para a pessoa em que ela possa se apegar para negar a existência da doença, ela vai fazer isso. E aí me vem um cara que oferece coach para crianças, né? Coach para crianças, onde é que isso é embasado dentro, enfim. Assim, o problema é que a nossa geração ela já é fruto de uma geração que não aprendeu a lidar com a frustração e que foi super estimulada. Nós já fomos assim. Então, o que você mais vê nas empresas? Pessoas que tiveram a vida destruída porque elas cresceram acreditando que elas seriam incríveis, excepcionais, que pelo fato de elas fazerem uma faculdade. Então você sai de uma geração assim que praticamente ninguém tem faculdade e que as poucas pessoas que conseguem uma boa faculdade elas estouram no mercado de trabalho porque elas não têm muita concorrência. Aí você pega uma nova geração em que um monte de unigranas formaram milhões de profissionais, e todos eles convencidos que um diploma universitário faria com que eles fossem fodendo profissionais que o mercado estaria sedento para reconhecer, né, a grandiosidade deles. Você já tem um monte de profissionais frustrados no trabalho, porque a vida inteira se prepararam para um momento de revelação, de talento e de excepcionalidade, de genialidade que não aconteceu.
Né? Então, o nosso mundo corporativo ele não seria o que se grande parte das pessoas não tivessem inculcado essas crenças de superioridade. Junto com uma mídia que sempre faz a narrativa do herói, aquele cara que é um bosta, mas que de repente se descobre especial e que de repente muda o mundo. Todo mundo dessa geração cresceu com isso. Por quê? Porque aí vai lá e consome, quer mostrar que realmente é diferente, e aí demonstra poder aquisitivo, compra um monte de coisa que não precisa, se afunda cada vez mais. Então você vê em empresas gigantescas, pessoas com uma excelente remuneração, todas pobres. Por quê? Porque todos os recursos delas estão sendo gastos nas coisas que elas precisam ter para manter o padrão de imagem que elas esperam que o mundo reconheça nelas. Então o cara ganha 30 mil reais por mês e ele está endividado com prestações de apartamento num bairro que ele precisa morar, que custa 10 mil reais, pagando 5 mil reais da escola do filho. Aí você vai ver as despesas do cara para sustentar um padrão que ele precisa ter de imagem. E o cara com 30 mil reais chega no final do mês com um saldo negativo. E ele olha pro lado dele, o coleguinha dele que nasceu rico e que não depende desses 30 mil reais, mora num bairro muito melhor e tem um barco muito maior. E o que esse cara faz? No final do dia ele olha pro espelho e fala: eu sou um merda, eu não sei por que eu existo. O mundo me disse, minha mãe me disse, minha família, minha escola, as pessoas que me deram um curso me disseram que eu era especial e que eu me revelaria um talento e que o mundo inteiro me admiraria como excepcional. E eu sou um bosta. O barco do cara é maior do que o meu. O cara tem 2 PEN e eu só tenho 1. PEN não, pênis, tá? PEN é um item do BDO. E percebe? A gente já vem de uma geração que não sabe lidar com frustração e que precisaria entender que a frustração faz parte da vida e é essencial para que você se desenvolva, para que você trace metas e para que você saiba para onde você está indo na sua vida, não que eu saiba, não que eu acho que alguém saiba. Mas aí vem um cara desse e fala que ele vai inculcar na cabeça das crianças e que ele vai tirar e ele vai a frase que o cara falou: pelas características que você me descreveu, que você me escreveu, seu filho desencadeou muitas crenças limitantes. Ou seja, isso daqui foi um bait, tá? Isso daqui foi um bait que o cara jogou. Ele falou: olha, o meu filho ele tem apresentado um medo muito grande de tudo, fica ansioso quando sai, quando chora sem justificativa, tem desânimo, ele é negligente com a própria higiene, com as responsabilidades, treme. Então, assim, uma criança que se diz confusa, tendo apoio familiar, tendo apoio dos pais, uma criança que chora sem motivo, uma criança que tem medo de tudo, uma criança que se isola, e aí o cara vem e fala assim: eu dou garantia do meu trabalho, desde que vocês se comprometam. O que é isso daqui? Isso daqui é o que a igreja fala. Eu curo, Deus cura, mas você tem que ter fé. Não basta você me dar o sacrifício, não basta você pagar o dízimo, você tem que ter fé. Me dá o dinheiro, eu vou fazer a sua oferenda a Deus e seu filho vai ser curado. Aí ele não te faltou fé. Te faltou fé. Então o cara ele já apresenta o trabalho dele, colocando o caminho, a rota de fuga dele. Vocês têm que participar. Para quê? Para que no final um doente mental não se cure, porque não há cura. Há tratamento de manutenção, mas não há cura. E aí o que você fala? Ele precisa passar por esse processo, mas vocês precisam participar muito. E traça todo o caminho que ele precisa para pegar esse dinheiro e sumir. Né? Se vocês se entregarem ao processo 100%, o coach pode sim curar o seu filho. Né? E um cara desse tira de uma família que acaba de diagnosticar esquizofrenia numa criança R$ 4.700, como se isso fosse um valor pequeno e como se a família não precisasse. É como se a família não fosse precisar desse dinheiro para as necessidades do filho que apresentou esse diagnóstico. Sim, o processo de coaching muda. Tomara que vocês que acompanhem o canal não estejam num ponto da vida de vocês em que vocês estejam tão fragilizados ao ponto de dar dinheiro para pessoas que podem convencer vocês de que tendo confiança, que se livrando do medo, que se você se desapegar daquelas crenças que te limitam, que você vai virar o super saiyajin. Tomara que você não seja essa pessoa, mas nós temos pessoas fragilizadas ao nosso redor que precisam ser alertadas e esse tipo de prática precisa ser de conhecimento público. As pessoas precisam entender que tem gente que vive dessa forma para se vacinarem, para se inocularem contra elas, porque é um negócio muito perigoso.
Não tenha gurus. Não tenha gurus. Aliás, não tenha nem heróis. E se você tiver heróis, não conheça os seus heróis. Aqui no canal tem um monte de gente que passou a me adorar, me idolatrar e me encarar como uma pessoa superior. Quando essa pessoa vem conversar comigo, eu chamo ela pra jogar MOBA. Porque aí no segundo dia em que a gente joga junto, ela já fala, puta, eu achava que isso era outra coisa. Sim, muito prazer, meu nome é Fausto. Não tenha gurus, não acredite na superioridade de outros. Não delegue o controle da sua vida numa pessoa que diz que pode te transformar em algo muito melhor. Não é por isso. Não há por que você pensar que um cara que fez um curso de 6 meses de coaching, que leu vários livros de autoajuda, ele tem mais competência para falar do diagnóstico do seu filho do que alguém que estudou psiquiatria durante 6 anos, durante 10 anos. Tem muita gente que fala mal de psiquiatra, tem muita gente que fala mal de psicólogo, assim como tem um monte de gente que fala mal de cientista. Você só pode falar mal se você souber absolutamente tudo que a pessoa tem. Tudo que a pessoa tem. Então, um psiquiatra para falar mal aliás, alguém para falar mal da psiquiatria com propriedade teria que ser psiquiatra. Teria que ser psiquiatra. E nem os psiquiatras eles pregam cura para tudo, porque eles sabem que não existem e eles sabem que a ciência é limitada. Que a partir daí, só fé. Agora, quanto você pretende gastar de dinheiro alimentando a sua fé e negando todo o pouco que a psiquiatria pode fazer pelo seu filho? Reflita. Reflita sobre isso, tome muito cuidado com o que você encontra pela internet. R$ 5 o pastel aqui, cara. 940 pastéis. Você vai dar pra esse cara. Pra ele falar que o seu filho é esquizofrênico. Tem crenças limitantes. E que se ele aprender que a crença dele tá errada, aí ele não vai ter limites mais. Aí ele vai virar um super saiyajin. Parabéns, parabéns, internet.